Bom dia, pessoal. Bom dia, as meninas ali também, a Mônica, a Karen. Bom dia a todas as profs que estão aqui presentes. Né, a gente marcou, então, essa formação. Nós estamos aqui aceitando os colegas que estão chegando, né? A gente deseja, então, que seja uma formação muito bacana. A gente sabe que as meninas têm muita coisa para compartilhar conosco, né? Hoje é um dia que a gente está reunindo aqui todos os projetos dentro da nossa rede, né? Que é o PLL, PPA, TICs e também quem trabalha dentro da biblioteca, né? Que são todos. Isso, pronto, conseguimos. A gente já colocou a formação para gravar, então que nos ajuda, né? Porque alguns colegas hoje têm conselho, tem outras questões que não vão conseguir participar, então pode assistir depois, então a gravação fica feita. Como a gente tem agora o Meet, não permite mais que grave, a gente está gravando a tela, né? Então a gente fica de olho lá no nosso outro computador que está fazendo essa parte aí de gravar a tela, a gente edita e manda para a nossa rede. Certo? As meninas vão explicar depois também, mas antes a Kelly só vai dar um oizinho e explicar a questão dos projetos, né? Eu só vou me apresentar, eu sou Ana Paula, né? Sou responsável aqui pela Escola de Formação de Professores, né? A gente vai ter alguns encontros presenciais ao longo desse ano, então vamos nos conhecer mais de pertinho. Algumas colegas já conheço bastante, né? Tanto das escolas, enfim, mas desejo sempre as boas-vindas, então, para todas vocês nessa formação de hoje. Bom dia, gurias e guris, né? Tem alguns colegas também. Eu vou falar dos projetos um pouco depois que as gurias do Elefante têm algum horário ali bem restrito. Então, inicialmente, só vou me apresentar. Me chamo Kelly, estou agora. Cheguei há poucos dias aqui na escola de formação e vou cuidar da formação dos projetos PLL, PPA, TICs e biblioteca. Eu vou diretamente já passar para as gurias em função dos horários delas, tá? E daí depois eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como vão funcionar nossas formações. Certo, gurias? Muito obrigada. Conosco, então? Sim? Sim. Então, Karen e eu, Mônica, estamos extremamente honrados de fazer parte deste momento de formação de vocês. Nós consideramos a presença do Elefante Letrado na rede de Canoas um enorme privilégio. Sabemos que vocês têm uma rede grande, potente e com muitos desafios, especialmente neste momento de pós-pandemia, ou nem tanto pós-pandêmico, né? Mas o fato é que esses 2 anos de pandemia trouxeram enormes prejuízos à aprendizagem de todos os estudantes brasileiros. E a gente tem um especial carinho e uma grande atenção pelo núcleo de ensino fundamental 1, porque sabemos que um trabalho de leitura que não seja executado, né, desenvolvido com o máximo das suas possibilidades, os resultados serão percebidos na vida toda dos estudantes. Então, vejam o tamanho da responsabilidade que os professores dos anos iniciais têm e o quanto eles impactam a vida dessas crianças para toda a escolarização. Nesse ponto, foi uma decisão tomada pelo Elefante Letrado de priorizar o atendimento ao que a gente chama de principal janela de oportunidade de formação do leitor. Nós procuramos nos especializar neste ambiente de ensino, e para isso nós contamos com o apoio da academia, em especial a PUC, aqui de Porto Alegre, que participou lá no início com a presença de pessoas do núcleo do Instituto do Cérebro, que nos disponibilizou um conjunto enorme de dados, né, sobre velocidade de leitura, sobre compreensão leitora. Então, nós somos muito gratos à Pontifícia Universidade Católica e aproveitamos muito as contribuições, né, que eles nos trouxeram pelos estudos realizados. O desafio que nos foi proposto hoje pela SMED é de tratar sobre a importância dos recursos tecnológicos neste ambiente de letramento, né? Como é que a gente faz impacto no ambiente digital e que pode trazer os benefícios da leitura para qualquer portador de texto. E aí eu gostaria de sublinhar, professoras e professores, que o ambiente digital não compete com o ambiente físico.
O ambiente digital não substitui as práticas de leitura nas bibliotecas e com o livro impresso. Nós temos que sempre valorizar essas práticas tradicionais de leitura, porque elas são formativas, elas são culturais e elas são importantíssimas para o desenvolvimento, não apenas da bagagem cultural, mas também da inteligência dessas crianças. Por que eu digo isso? Porque os processos de leitura em ambiente digital são diferentes dos processos de leitura no livro físico. Então, nós estamos numa relação de e, não ou. Não é livro digital ou físico, é e. E nesse aspecto, a BNCC é muito clara e diz que sim, é uma expectativa do século XXI que os alunos sejam letrados também em ambiente digital. É só a gente imaginar as próprias vidas. Vocês se imaginam indo o tempo inteiro no banco para tirar dinheiro, ou para fazer um depósito, ou para pagar uma conta? Nós estamos absolutamente imersos na cultura digital. Nós lemos muito, muito, muito nas telas dos celulares, dos computadores, dos tablets. Não dá mais para a gente imaginar que a vida vai voltar só ao papel. Da mesma forma, como não dá para imaginar que a gente poderia voltar aos pergaminhos ou à pedra. Esses portadores de texto, eles chegam e se solidificam no que a gente chama de grande ecossistema de leitura. Então, nós, professores e professoras, que temos alunos do século XXI, precisamos incluir nas nossas práticas o letramento em ambiente digital. Não é mais uma escolha, é uma necessidade dos novos tempos, certo? Aí, o que o elefante letrado faz para não viciar crianças em telas? Porque essa é uma preocupação que nós também temos. Nós sabemos que telas em excesso, assim como leite em excesso, exercício em excesso, estudo em excesso, tudo que é em excesso é prejudicial à saúde e ao desenvolvimento humano. Então, o elefante letrado entende que existe um tempo ótimo de exposição à tela para o trabalho de leitura em ambiente digital. E este tempo, que não traz prejuízo algum em termos de acuidade visual, que não vai deixar as crianças robotizadas com telas, ele ainda está muito longe de ser alcançado pelas escolas brasileiras. E qual é esse tempo, pessoal? O ideal para um bom trabalho de leitura em ambiente digital seriam 20 minutos diários de leitura. 20 minutos diários, existem muitas pesquisas que atestam o seguinte: com 20 minutos diários de leitura, a criança vai conseguir navegar no percentil de 75% para cima em todas as áreas do conhecimento, não apenas na língua portuguesa ou na língua materna. A gente sabe que muitas vezes as crianças e os jovens não têm bom desempenho em matemática, não porque eles não saibam operar cálculos, mas porque eles não entendem o enunciado de um problema. Eles não conseguem identificar quais as variáveis que eles têm que integrar num algoritmo. Então, a questão da leitura é basilar para o desenvolvimento humano em todas as áreas do conhecimento. E 20 minutos por dia garantem um enorme valor em termos de aquisição de vocabulário e do desenvolvimento de competências leitoras. Por que eu digo isso? Não tem como eu ter competência leitora se eu não formei hábito de leitura. A competência leitora é decorrência da relação do sujeito com o objeto de aprendizagem, que no caso é a leitura, é o texto. O texto literário, o texto paradidático, o texto informativo, o texto instrucional, não importa. Eu só consigo me tornar um leitor proficiente se este hábito se fizer presente na minha vida. E aí é que nós temos uma distinção bem significativa do papel da escola e do papel da família. Não cabe à família ensinar a ler. Ensinar a ler é algo complexo, que exige especialistas como vocês. Aprender a falar, todos conseguem, mesmo sem instrução. Aprender a ler, não.
A leitura não é uma aprendizagem natural para a espécie humana. Ela precisa de um ambiente acadêmico, de uma estruturação para que ela aconteça. Então, é muito simples. A gente sabe que se eu colocar uma criança de 3 anos hoje na Rússia, em 6 meses ela está falando russo e sem sotaque. Mas se eu colocar uma criança de 10 anos hoje na Rússia e pedir que ela aprenda a ler russo, ela não vai conseguir. Não, pelo menos em 6 meses, que é o que eu fiz em termos de comparação, certo? Então, vejam, nós, professores, temos a competência para ensinar a ler, que é um ato muito intencional e exige método, exige trabalho, exige processo. E o que cabe à leitura, à família? A família cabe o estímulo. Organizar espaços dentro de casa para que esses 20 minutos, que nem sempre poderão ser feitos dentro da escola, possam acontecer em casa. Esse é o compromisso da família, garantir esse espaço, certo? Então, esse é um preâmbulo inicial da importância do ato de ler na formação dos sujeitos, e agora eu vou compartilhar com vocês um pequeno material que fala sobre o impacto do ambiente digital nos processos de ensino. Como é que eles ajudam a nós, professores, no bom desenvolvimento deste que é um trabalho intencional, metódico e científico, certo? Que o pai não faz, mas o professor, que é especialista, faz. Eu vou, então, compartilhar a tela. Me digam, por favor, se vocês vão enxergar o meu material. Estão enxergando? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Sim. Sim, perfeito. Bom, então eu vou começar agora num outro capítulo, tá? Eu não estou mais falando, neste momento, do impacto da leitura na formação dos sujeitos. A gente já sabe que isso é uma necessidade, é imperioso no século XXI, o letramento digital. Agora, eu vou me permitir passar para o lado do impacto das tecnologias digitais nos processos de ensino que são, como eu disse, intencionais. E aí, o Elefante Letrado, ele estruturou a sua proposta pedagógica, a sua arquitetura pedagógica, num princípio chamado educação baseada em evidências. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, porque ele também, esse tema, está na ordem do dia dos principais fóruns de debate de educação no mundo, né? Os principais sistemas de ensino no mundo já adotam essa perspectiva. E o que é essa perspectiva? É sair do achismo e das práticas que não têm evidência de resultados, para buscar tomar decisões pedagógicas sobre dados e fatos visíveis, certo? E aí a pedagogia, ela deixa de ser apenas um romance, não sei o quê, para ela buscar um pouco mais de acento na ciência, nas neurociências, na linguística e nas ciências humanas, por que não dizer isso, tá? Então, a primeira questão é a gente entender, né, nivelar conceitualmente o que é uma evidência, certo? Ela vem da palavra videre, ver. Significa visibilidade, clareza, transparência. Não é o que a gente busca nos nossos políticos? Não é o que a gente busca também, essa transparência, essa visibilidade, nas relações interpessoais com as pessoas mais queridas? Não é o que a gente deseja no banco, que tenha clareza de dados? Enfim, nós precisamos, de fato, sair daquela ideia do eu acho, das coisas que são contadas sem provas, para buscar, tanto quanto for possível, visibilidade, clareza e transparência sobre os resultados educacionais da gente e sobre os nossos próprios processos, certo? Então, ela dá clareza e distinção. A gente tem um dado, uma evidência, ela dá clareza e distinção. Ah, mas as evidências correm todos os aspectos? Não. Eu sempre vou usar evidências, vou fazer uma seleção delas, que tem a ver com os meus propósitos educacionais. Então, por exemplo, se eu tenho lá no meu marco pedagógico a intenção de trabalhar com formação de leitores, show de bola.
Muito bem. Quais são as evidências de que, de fato, esses leitores estão sendo formados? Que índices, que demonstrações eu vou ter para, de fato, reconhecer que eles estão sendo formados a partir do meu projeto político-pedagógico? Eu vou considerar o quê? A quantidade de livros que eles leem, a frequência deles à biblioteca, o gosto que eles têm pela leitura, a maneira como eles expressam seus pontos de vista em relação a uma obra, o quanto ele escreve outras obras a partir daquelas, o quanto ele procura jornais, o quanto ele frequenta cinemas, porque a gente sabe que tudo isso é um todo, né, interrelacionado. Enfim, quais são as evidências que eu, professor, eu, professora, eu, gestor, gestora, vou tomar para, de fato, verificar que eu estou fazendo aquilo que é o meu objetivo, certo? E aí eu digo, e é uma crítica que eu faço com muita ênfase à nossa área, nós tomamos muitas vezes decisões em educação com base em automatismos, ou seja, aquela linda frase horrorosa que é: a gente sempre fez assim. Só um pouquinho, o mundo não foi sempre assim. A questão de 40 anos atrás, nem acesso a computadores nós tínhamos, não existia sequer um celular, não tínhamos a presença de redes sociais. Eu não posso me valer daquilo que foi feito há 40 anos atrás para significar experiência educativa no século XXI, agora, 40 anos depois. Então, é importante que a gente aprenda a olhar com criticidade as nossas rotinas, os nossos hábitos, as regras, as nossas tradições. Podem ser excelentes, pode ser que algumas perdurem por muitos e muitos anos, mas também a gente tem que ter a crítica de rever algumas que não fazem mais sentido. E aí a gente tem que saber o seguinte: nós, professores, precisamos de liberdade de cátedra, né? Da nossa capacidade de tomar decisões, de fazer as escolhas pedagógicas. Nós temos que tomar essas atitudes, mas sempre relacionando o propósito de garantir a aprendizagem de todos os alunos. E a crítica que eu fiz a mim mesma lá no início da minha vida profissional como professora, isso faz muitos anos, né? Eu lembro que eu ficava muito mais empolgada com o ensino do que com a aprendizagem. Eu achava de fazer grandes estratégias e não sei o quê, isso e aquilo, mas eu dedicava pouco tempo de verdade para avaliar o impacto daquilo que eu tinha bolado na aprendizagem dos estudantes. Será que, de fato, eles aprenderam tudo aquilo que eu imaginei ou propus? Então, essa relação, o ambiente digital ajuda vocês a traçar melhor, certo? E por que ele consegue fazer isso? Primeiro, porque ele condena, no caso, eu estou falando agora da nossa plataforma, que não é um sistema de ensino, não tem práticas engessadas. Eu sempre digo que o elefante letrado, ele assume características muito diversas em cada escola. A experiência nunca é igual numa escola, na outra, mesmo na rede, certo? Se eu mudar de rede, então a experiência é completamente outra. Por quê? Porque a nossa arquitetura pedagógica não é prescritiva. Ela não vai dizer passo a passo o que tem que ser feito, porque nós acreditamos na liberdade de cátedra e na capacidade do professor de tomar decisões. Mas o que a gente faz? A gente oferece dados, a gente oferece evidências sobre a qualidade das aprendizagens dos estudantes. E por que a gente oferece essa quantidade de dados? Porque nós também condenamos o ensino monolítico em lotes, ou seja, aquele ensino que pede a mesma coisa para todo mundo. Ora, as turmas são heterogêneas, as pessoas não são iguais. Como é que eu posso imaginar que num ano letivo todos os alunos vão aprender a mesma coisa, no mesmo ritmo e do mesmo jeito? Isso não existe. Isso contraria a espécie humana, isso contraria os processos de aprendizagem. Então, a gente entende que cada sujeito é único e tem um processo de aprendizagem que precisa ser respeitado. Agora, respeitar não significa que a gente se contente com o pouco que alguém aprende. A nossa expectativa tem que ser alta. E aí eu faço até uma sugestão de leitura para vocês, que se chama
Visible Learning é um livro que foi já traduzido para o Brasil, eu acho que é o Grupo A que edita esse livro, e foi uma pesquisa feita com 240 milhões de seres humanos no mundo. Eu não tenho lembrança de uma pesquisa tão grande como essa. E qual era a questão central, o problema da pesquisa? O que de fato impacta a aprendizagem dos estudantes? Certo? Essa era a pergunta central. E eles tiraram todas as variáveis, se a mãe tem escolaridade suficiente, se o pai bebe ou não, se a criança tem acesso a computador, enfim, pegou tudo, e de tudo, né, de tudo, uma das coisas que mais impacta, se não for a que mais impacta a aprendizagem dos estudantes, é a expectativa que os professores têm do quanto os alunos aprenderão. Vejam bem, esta pesquisa trouxe isso como resultado. Gente, é muita coisa. E eu digo assim, então, expectativas baixas de aprendizagem que o professor tem em relação ao seu grupo de alunos, e elas funcionam como uma tampa de panela. Acima daquelas expectativas, dificilmente as crianças irão. Então, nós precisamos elevar as expectativas de aprendizagem, acreditar que todos podem aprender. E nessa perspectiva, não tem muito caminho o ensino monolítico em lotes, em que o mesmo texto, a mesma rotina, as mesmas propostas serão feitas o tempo inteiro para todos os estudantes, desprezando as diferenças. Eu chamo de fazer a mesma aula monolítica como a gente está submetido à lei da inércia na pedagogia. E a gente sabe que é possível romper com isso, certo? Eu também preciso dizer que, quando a gente fala de métodos científicos, nós não estamos transformando ciência na nossa religião. Até porque a ciência é feita por homens e mulheres. E eles também se equivocam. Eles também fazem uma seleção nem sempre mais adequada de critérios ou de padrões, certo? Então, a gente também precisa desconfiar desses dados. E é isso que eu convido vocês. A plataforma traz um conjunto de informações, mas ela não se pretende a régua da verdade. Ela apenas está trazendo um conjunto de dados sobre determinado prisma. E a gente fala muito claramente quais são os nossos alcances e quais são os nossos limites. Dentro dos limites, por exemplo, eu não consigo avaliar um texto feito por uma criança, onde ela expressa o seu ponto de vista sobre uma obra lida. A tecnologia não chegou, acho que não vai chegar tão cedo a esse ponto. Precisa do olhar atento de um professor que vai analisar aquele texto, vai relacionar com aquela criança que ele conhece, com a sua história, com as suas experiências. Isso só as pessoas conseguem fazer. Porém, há um conjunto de outros dados que eu vou dizer até que são chatos da gente aferir. Por exemplo, velocidade de leitura oral. Mas, Mônica, para que a gente precisa disso? Nós nunca avaliamos velocidade de leitura oral. Qual é o sentido? Isso aí é muito mecânico. Pesquisas também apontam que não consigo compreender o que eu leio se eu não tiver velocidade de leitura. Simples assim. E a nossa experiência como professores de primeiro, segundo, terceiros anos vai nos identificar como fato isso. Uma criança que lê capazes de... Óbvio que ao terminar esse parágrafo, depois de 15 minutos, eu vou perguntar qual foi o conteúdo do parágrafo, a criança não vai saber. Porque ela está tão presa ao processo de decodificação fonema-grafema, que é óbvio que a camada mais complexa de compreensão não conseguiu ser ativada no seu cérebro. Ela está demonstrando total envolvimento do seu cérebro com o processo de decodificação. Então, a gente tem que eliminar isso como dificuldade. Eu tenho que ter velocidade. E quanto mais eu formo o hábito, mais o meu olhar sobre o texto se torna mais preciso. Tem um nome científico para isso, esse olhar, que se chama movimento sacádico. Esse sacádico vem de sacar, tá? A gente não lê P-O-R-O-U-T-R-O, não. Quanto mais proficientes em leitura nós somos, mais o meu
olho faz movimentos sacádicos longos. Ele faz assim no texto e ele volta, recupera um pouco e vai mais longe. Então, vejam, eu vou ler esse texto aqui. Por outro lado, métodos científicos não são infalíveis, nem capazes de responder a todas as nuances de um processo educativo. Essa velocidade de leitura, o meu olho só conseguiu porque tem cancha de fazer movimentos sacádicos de ida e volta, e basta que eu reconheça um nexo, né, uma parte da palavra, para eu já depreender o todo, e mais, depreender o sintagma. Dificilmente um leitor proficiente vai ler as casas amarelas são. Não, um leitor proficiente, no seu movimento sacádico, vai entender que as casas amarelas formam um núcleo de significação. Então, de tudo isso eu estou dizendo o quê? Que avaliar a velocidade da leitura não é detalhe. É a garantia de eu poder trabalhar com processos fundamentais para garantir compreensão de texto. Habilidades de leitura precisam que essa parte mecânica já esteja equacionada. E aí, o que a plataforma faz? A plataforma entrega para vocês dispositivos de gravação de áudio de leitura dos estudantes. A criança lê um texto, ela pode, então, gravá-lo. Ela vai ler e vai mandar o áudio por dentro do nosso sistema para vocês avaliarem. E aí, vocês vão ter 4 perspectivas, 4 critérios para que vocês avaliem. Se vocês querem compartilhar com as crianças, com as famílias, decisão de vocês. Mas vocês, no seu dashboard, né, no seu espaço de avaliação, vocês vão ter o áudio da criança, vocês terão acesso a este áudio, e aí vocês poderão avaliar se ele está abaixo do básico, no adequado ou ainda no avançado. Isto hoje já é possível que este ambiente digital forneça a vocês. Vocês podem, de repente, solicitar 3 áudios de leitura ao longo do ano para cada criança e verificar se o áudio do primeiro trimestre já foi diferente em relação ao segundo e o segundo em relação ao terceiro. Se houve uma evolução da velocidade e da fluência, é certo que também evoluiu a capacidade de compreensão da leitura. É certo, a relação é total. Se a criança, por outro lado, mantiver a mesma velocidade ao longo do tempo, e essa velocidade for considerada abaixo do básico ou do básico, por certo, a evolução na compreensão não deve ter acontecido com o tempo. Certo? Bom, adiante. Quais são as barreiras culturais, professores, que nós mesmos colocamos quando a gente fala de uma educação baseada em evidências? E é aí que eu digo, né, eu sublinho, é uma das maiores contribuições que o ambiente digital pode trazer a processos de personalização do ensino, a processos de verificação da aprendizagem, certo? Só que a gente vai ter que romper com barreiras culturais que foram colocadas nas nossas cabeças e que a gente tem enorme dificuldade de abrir mão delas. Do tipo, sempre fizemos assim. Oi, o mundo mudou. Então, vamos ver. O primeiro é do modelo mental. O modelo mental que considera tudo o que acontece para fora da sala de aula como preponderante na aprendizagem. Gente, isso é muito forte aqui no Brasil. É muito forte. Isso tem que ser combatido. A gente sabe que todas as crianças podem aprender. A gente sabe que não é a pobreza que vai impedir a aprendizagem. A gente sabe que a sala de aula não pode ser substituída por outros ambientes para que se faça uma aprendizagem formal. Então, quando a gente entende que o ambiente de sala de aula, que a escola tem um valor efetivo e que aquilo que acontece na escola é o que mais vai impactar a aprendizagem, a gente, de fato, vai estar acreditando no nosso papel. Um papel transformador do professor. Sim, é possível dar conta, muitas vezes, de realidades muito difíceis, e ainda assim as crianças aprendem. Vou dar um exemplo para ilustrar isso aqui. Porto Alegre, a minha cidade,
infelizmente, têm resultados educacionais muito baixos, certo? Isso comparando com as réguas que são avaliações gerais no Brasil. É a terceira capital de menor resultado educacional. Isso me deixa muito entristecida e preocupada. A gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso, porque há cerca de 40 anos nós fomos líderes, totalmente líderes no Brasil, em termos de inovação em educação, em qualidade das aprendizagens. Nós tínhamos orgulho de dizer o quanto essas pessoas que eram formadas na escola pública conseguiam se tornar líderes, certo? Por bem formados. Muito bem. Aqui em Porto Alegre tem pobreza? Certamente que sim, mas não se compara à pobreza de Sobral ou do interior do Ceará. Não se compara. As crianças daqui vão com chinelos. As do interior do sertão do Ceará vão descalças. Os pais das crianças do Ceará ainda são pessoas que não concluíram o ensino fundamental 1. Não é a mesma realidade daqui de Porto Alegre, em que os pais chegam geralmente ao ensino fundamental 2, das situações de maior vulnerabilidade social. E aí? E aí que lá no Ceará os resultados são os melhores do país. O que aconteceu? O que eles fizeram que aquelas crianças tão vulneráveis conseguissem aprender? Eles mergulharam de verdade na educação baseada em evidências. Olharam para os problemas, organizaram um plano de trabalho e viram se o que planejado, executado, trouxe bons resultados. Então, este modelo mental, a gente precisa banir da nossa terra, de que tudo influencia mais do que a sala de aula. Não, não é verdade. A outra questão que a gente tem que combater é a cultura organizacional refratária ao erro. Tipo assim, é muito mais simples eu fazer aquilo que eu sempre fiz, porque já lá no passado deu certo, do que eu ousar fazer inovação. Gente, isso é a coisa mais tenebrosa que nós podemos fazer. Nós temos que nos colocar, professores e professoras, como produtores de história, e não como reprodutores daquilo que foi feito no passado. Nós temos que ter o nosso protagonismo. E exercer o protagonismo é também enfrentar o nosso erro. Sim, a gente vai planejar e não vai dar certo. Paciência. É sobre o erro que a gente vai lidar para acertar. E aí a gente vai olhar as evidências e vai consertar os passos. Então, o erro não é um problema. O problema é a imobilidade e esta mania que a gente tem de copiar tudo que foi feito no passado, que um dia deu certo, mas que hoje não dá mais. Outra questão, avaliação institucional com o propósito de estabelecer punição às pessoas. Essa é uma realidade que talvez não seja da escola pública, tá? Mas eu peguei muito isso em escola privada, que as pessoas tinham medo de serem avaliadas porque teriam como retorno uma demissão ou uma comparação, enfim, né? Isso também precisou ser revisto no ambiente educacional privado. Vocês não têm tanto isso, mas a gente tem que entender que uma avaliação não é para punir, uma avaliação é para a gente poder melhorar juntos. Essa tem que ser a lógica da avaliação. Não temos que ter medo de competir com os nossos pares. Porque se os resultados da turma tal forem melhores que a mim, aproveite, vamos nos inspirar no resultado do colega. Vamos ver quais foram os seus processos e melhorar os nossos. Nós não temos que trabalhar em competição. Nós temos que trabalhar na lógica da parceria, da colaboração, da constituição de comunidades leitoras e de comunidades de aprendizagem. Outro elemento também muito importante é o desconhecimento de como se avalia o impacto da docência. Vejam que avaliar o impacto da docência não é a mesma coisa que avaliar o professor, certo? E a gente ainda está naquelas de avaliar se ele é assíduo, se ele é pontual, se ele é legalzinho. Isso aí é avaliar o professor. Eu quero avaliar é o resultado das estratégias de ensino que são definidas. Se elas são boas, eu posso fazer uma coisa que dê errado. E nem por isso eu vou ser um mau professor. Eu estou tentando.
Então, desqualificar um pouco aquela ideia de que avaliar é perseguir. Não, avaliar é tentar melhorar. Essa é a ideia. E a outra questão muito grave são as baixas expectativas de aprendizagem que muitas vezes nós mesmos temos. E aqui vou mais uma agulhada bem forte. Hoje eu estou meio espaçosa. Eu estou, assim, trazendo as minhas maiores motivações e dividindo em primeira mão com vocês, tá? Pessoal, baixas expectativas de aprendizagem, muitas vezes elas são concebidas para que a gente dê conta de uma variável que é importante e que a gente usa mal, que é a ideia da inclusão. Aí, então, assim, eu sou uma pessoa inclusiva. Então, para eu ser bem inclusiva, basta eu baixar as expectativas de aprendizagem que todo mundo vai dar conta. Aí eu condeno todo mundo a aprender pouco e ninguém se diferencia. Está todo mundo incluído na mediocridade. Nós não podemos funcionar com a lógica da inclusão condenando pessoas à mediocridade. Nós temos que ousar elevar as expectativas de aprendizagem. A inclusão não é feita por eu achar que aquela criança vai aprender menos. Assim eu condeno essa criança a aprender menos. E eu sei que eu consigo condenar. O que eu tenho que fazer é elevar as expectativas e garantir que diferentes estratégias aconteçam para que todos consigam aprender. Todos não vão aprender a mesma coisa? Não. Mas se eu colocar aqui e eles chegarem nesse nível, vai ser tanto melhor do que eu condená-los a chegar só até aqui e eles chegarem na metade da curva. Então, uma das coisas que a gente mais bem pode fazer para os nossos alunos é elevar as expectativas de aprendizagem e acreditar que eles podem aprender. Em relação à avaliação de impacto da docência, tá? Então, sendo a aprendizagem dos estudantes o nosso grande propósito, é para isso que a gente vai todos os dias para a escola, não é para outra coisa. O objetivo da escola é que os alunos aprendam. Então, é importante que a gente reflita sobre as expectativas de aprendizagem nas nossas escolas são compatíveis com as melhores referências em educação? Essa questão é muito importante e eu volto a falar de Sobral, do Ceará. Eles não se contentaram com a sua realidade de miséria absoluta. Eles foram se inspirar nas melhores escolas do mundo. Eles foram estudar o que faziam os melhores sistemas educacionais do mundo. Eles não queriam se comparar com o Piauí. Eles se compararam com quem estava muito acima deles. E eles almejaram esta visão e buscaram os resultados. Eu não me lembro bem dos números, mas parece assim, de 100 das melhores escolas, 80 são deles. 80! Imagina, eu não sei se não aumentou, porque as 80 eram de ensino fundamental 1. Quando eles conseguiram equacionar o problema da alfabetização, eles começaram a focar no ensino médio. Então, eu não sei se não aumentou, porque agora o projeto já chegou no ensino médio. Já chegou lá. Então, cabe a gente fazer uma análise disso. São reconhecidos os níveis de proficiência dos estudantes nas diferentes áreas do conhecimento? Vejam bem, pessoal. Se nós acreditamos que as pessoas são diferentes, que as pessoas aprendem em ritmos, estilos e formas diferentes, como é que eu posso reconhecer em que etapa cada aluno está? Se eu entendo que as pessoas não são iguais, eu pressuponho que cada um vai estar num estágio. E será que, de fato, a nossa estrutura organizacional está habilitada a identificar essas nuances em cada área do conhecimento para cada criança? Porque eu, por exemplo, matemática, eu sou um fracasso. Me dou muito melhor em língua portuguesa. Então, eu não vou ter o mesmo resultado em matemática que eu tenho em língua portuguesa. E assim são as outras pessoas também, por óbvio. Mas eu preciso saber o quanto eu estou distante em matemática do mínimo necessário. E esse mínimo necessário tem que ser alto, não pode ser baixo, certo? Então, a plataforma de leitura Elefante Letrado ajuda vocês numa parte desse desafio, que é trazer evidências sobre níveis de proficiência dos estudantes de vocês em leitura. Nós não avaliamos a escrita, nós não avaliamos matemática, nós não avaliamos geografia, mas a gente sabe
que, trabalhando bem esta avaliação em leitura, vocês terão insumos para ajudar as crianças em todas as áreas do conhecimento. E, outra pergunta, o planejamento das nossas aulas prevê a consideração aos diferentes níveis de proficiência dos estudantes, as diferentes necessidades? E aí eu digo o seguinte, realmente não é fácil ser professor, cada vez mais difícil. Nós precisamos de uma valorização da nossa classe, porque não é pouca coisa fazer o que é preciso. E um professor que entenda essas diferenças, ele consegue, de fato, estruturar planejamentos diversos. É muito difícil. E sozinho o professor não consegue. Mais um impacto das tecnologias. O Elefante Letrado ajuda vocês nisso. Se vocês identificam que tem 1/3 da turma abaixo da média, e outros 2/3 estão entre adequado e avançado, bom, o que eu vou fazer para aquele 1/3 que está muito abaixo da expectativa de aprendizagem? Eu vou ter que reconduzir a aprendizagem deles. Se vocês quiserem indicar livros específicos para essas crianças, se vocês quiserem solicitar tarefas de casa específicas para essas crianças, organizar uma trilha literária compatível com a necessidade daquele sujeito, vocês podem. Vocês têm a condição de definir trilhas diferentes de aprendizagem para os diferentes tipos de alunos que vocês têm em turma. Sem tecnologia é muito difícil fazer isso. Então, é mais uma forma da tecnologia apoiar a difícil questão que é educar no século XXI. E aqui eu gosto muito também, professoras e professores, de falar sobre a nossa responsabilidade em avaliar o impacto da docência. Eu me lembro de cenas, assim, na sala dos professores, estou falando de escola privada de Porto Alegre, tá? Em que no primeiro trimestre a gente ouvia um rumor assim, os meus alunos são péssimos, não trabalharam o que deviam no ano passado, chegaram muito fracos, meio que se desculpando antecipadamente pelos resultados que não seriam obtidos naquele ano letivo, porque, afinal de contas, o anterior não conseguiu dar conta do riscado, é claro que eu não tenho mais compromisso com isso. Um horror. Um modelo mental tenebroso, precisa ser combatido. E agora, com essa história da pandemia, a gente nem pode culpar o colega do ano anterior, porque, afinal de contas, não houve a presencialidade e os melhores recursos de ensino disponíveis. Então, a gente tem que parar de ficar reclamando do passado e olhar o hoje como o momento 1. Bom, meus alunos chegaram hoje, depois de 2 anos de paralisação das atividades, crianças de 3º ano sem saber ler e escrever. Não vou culpar meu colega, porque não foi ele que trabalhou. Então, eu tenho um dado. A partir desse dado, eu reconheço e estabeleço expectativas de aprendizagem para essas crianças. Então, eu tenho o momento 1 e eu quero chegar no momento 2, um momento de mais aprendizagem, de maior competência. E aí eu vou avaliar o impacto das estratégias de ensino entre o momento 1 e o momento 2. Algumas não vão dar certo. Beleza, faz parte. Mas eu só vou saber que não deu certo se eu avaliar. E eu preciso avaliar para reprogramar, para reorganizar, para estabelecer novos jeitos de fazer. Então, isso é bem importante. E a plataforma, ela não vai avaliar o impacto da docência. Isto só pode ser feito por vocês mesmos. Mas ela vai trazer dados do momento 1 e do momento 2. Isso ela traz com clareza. E aí, vocês, então, como especialistas, vão fazer esta análise e cotejar os resultados com as estratégias, com as sequências didáticas e verificar aquilo que foi mais aderente ou não, certo? Estamos chegando ao fim, já estou entregando para a Karen mostrar um pouco disso na própria plataforma, certo? Mas o que eu digo hoje para a gente, se a gente acertasse a mão na personalização do ensino, não é fazer um currículo para cada criança, gente. Ninguém está dizendo isso, certo? Não existe professor que faça um currículo para cada criança e nem se deseja. Nós temos que ter um projeto coletivo, tá? Mas a gente tem que respeitar que a caminhada, ela vai ser diferente de acordo com cada criança. Então, se não houver uma educação baseada em evidências, que eu avalio
cada uma das situações, onde a criança está, o que ela já conseguiu, com a minha ajuda, sem a minha ajuda, eu não vou chegar a essa personalização. E se eu não chego a isso, especialmente neste momento de pós-pandemia, ou nem tão pós, se eu não avaliar o impacto do ensino na promoção da aprendizagem, dificilmente eu vou fazer diferença na vida dessas crianças. E eu sou absolutamente, me sinto responsabilizada como professora de muitos anos, como estando já assim, adulta, mais para velha, né, que para jovem, eu não me sinto feliz de enxergar que a nossa geração possa estar legando isto que nós temos hoje para as crianças e os jovens. A nossa geração tem que fazer alguma coisa para mudar isso, é a nossa responsabilidade, nós temos esse poder. E, nesse sentido, os objetivos, então, que a gente oferece, e com isso eu vou terminando, não vou até o final do material, os objetivos que a gente oferece para apoiar vocês através da plataforma de leitura Elefante Letrado são 2, especificamente, os nossos compromissos com vocês. Ajudá-los a formar o hábito da leitura junto aos seus alunos, e aí eu posso trazer evidências, tá? Evidências de que a gente consegue chegar lá. Nós fizemos uma análise da nossa base de dados e comparamos os resultados educacionais de alunos da escola pública e privada com dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi feito pelo Ibope Inteligência. A cada 2 anos eles reeditam essa pesquisa. E essa pesquisa diz assim, qual é o hábito de leitura do cidadão brasileiro? O cidadão brasileiro que é criança de 1º ou 5º ano, que já terminou o ensino fundamental, que está na universidade, que nunca frequentou os bancos escolares, enfim. E aquela pesquisa apontou, eu acho que foi em 2017, se não me falha a memória, tem que agora só revisar o que foi feito nos últimos 2 anos, tá? Que em 2017, as crianças de 1º ou 5º ano liam, em média, 3,41 livros por ano. 3,41 livros por ano. Sabe o que significa esse índice de leitura? Uma tragédia nacional. Fosse na Alemanha isso, o país teria parado como parou quando a Alemanha não foi bem no PISA. Que todo o Congresso, todo o Judiciário, todo o Executivo da Alemanha pararam para analisar o que estava acontecendo na educação, porque lá a educação é prioridade. 3,41 livros lidos por ano, isso é uma calamidade nacional. Aí nós comparamos com o que estava acontecendo dentro do Elefante Letrado. E chegamos exatamente à média de 34 livros ano lidos pelos alunos em ambiente digital. 10 vezes mais. Eu me assustei com isso. Eu me assustei. E comecei a me perguntar, mas o que a gente estava fazendo para conseguir? E aí, gente, 2 coisas. Eu fui nas escolas, eu visitei as crianças, os professores, em situação de sala de aula. Visitei uma escola privada aqui, conversei com as crianças, e aí eu descobri algumas coisas. A primeira é que as crianças visualizavam as estantes da Elefante Letrado, que as capas são voltadas para o leitor, né? É diferente de uma biblioteca física que tem a lombada. A lombada não interessa muito para criança pequena. As capas mobilizam. Eles ficavam curiosos ao ver a capa aberta para eles, eles queriam, assim que eles terminavam o livro, eles já estavam clicando no do lado. E eles tinham a visão dessa plataforma. Quando eu me entrevistei, Mônica, eu já fui até a 2ª prateleira, eu já comecei na 3ª. Qual foi o livro que tu mais gostou? Eu gostei mais do Ziraldo. Eles diziam, eles lembravam das capas. Então, a disposição das obras e a oferta ali para eles, a um clique, não precisava de passar uma semana para ir até a biblioteca, para pegar o livro, botar na mochila, para ir para casa, esse tempo todo, né, desse processo de leitura, ele também atrasa a frequência. Então, vejam, a disponibilização e o jeito de oferecer impactaram muito. E aí, a outra coisa que eu estava com medo é, puxa vida, será que eles chegaram a 34 livros lidos em ambiente digital e esqueceram a biblioteca física?
Não foi o que aconteceu. O que as crianças demonstravam é que elas tinham muito mais vontade de ir numa feira do livro e quando localizavam a obra que estava na plataforma impressa, elas queriam tê-la consigo. E quando elas reconheciam as obras na biblioteca, elas liam e comparavam a experiência de leitura do livro físico com a experiência de leitura do ambiente digital. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Certo? O outro compromisso que nós temos é desenvolver a compreensão leitora. Na verdade, esse é o nosso foco. A gente entende que para chegar nele tem que formar hábito, senão não dá para chegar lá. Mas esse é o nosso foco. E também tem outra máxima que eu deixo registrada para vocês. Com crianças, até com jovens, mas com criança em especial, não basta disponibilizar livros. Isto é insuficiente para formar leitores. É preciso todo um trabalho intencional para gerar a formação do hábito da leitura e chegar, assim, à compreensão. Então, porque a minha biblioteca, eu tenho biblioteca, pode ter 5 bibliotecas, digitais e físicas, se não houver a intencionalidade do professor, é a mesma coisa que nada, certo? Me despeço de vocês, trazendo à luz uma fala da neurocientista Elvira Lima, que é uma pessoa com formação em linguística e em todas as áreas que vocês imaginarem. Ela é uma estudiosa, muitas oportunidades eu tive de estar com ela, aprendendo com ela, e ela compartilhou conosco num seminário um seguinte dado que a mim impactou muito. Quando é analisado o cérebro de uma criança letrada em ambiente digital com um sujeito que só foi letrado em ambiente físico, se notam diferenças importantes nas redes neurais. Isso significa que, se eu deixar de trabalhar no ambiente digital, eu estarei eliminando a possibilidade deste sujeito desenvolver redes que são necessárias para a vida no século XXI. E aí ela disse que os testes que foram feitos disseram que, muitas vezes, os jovens tinham maior facilidade para ler texto em movimento, vide redes sociais, WhatsApp, né? Que o texto vai subindo, é totalmente diferente de um texto impresso parado. Que algumas que não estavam sendo bem desenvolvidas nas duas perspectivas tinham maior facilidade de ler texto em movimento do que texto parado. Tanto quanto eu tenho muito mais facilidade de ler o texto parado do que o texto em movimento, porque todo o meu trabalho de escolarização foi feito em textos impressos ou escritos à mão, certo? Ou seja, nós precisamos ter a responsabilidade de entender que essas redes neurais, que são diferentes para a leitura no texto digital em relação ao texto físico, elas são um direito de aprendizagem dos estudantes das escolas públicas e das escolas privadas. Nós não podemos apartar mais a realidade da escola pública em relação à escola privada. 80% dos estudantes do Rio Grande do Sul estudam nos bancos escolares das escolas públicas. Nós temos que incentivar e valorizar a escola pública, sob pena do nosso estado inteiro ser condenado à pobreza e ficar à margem do país e do mundo. Porque sem educação tu não chega a lugar algum. Então, de uma maneira muito presunçosa, eu diria, a gente está tentando ajudar de alguma forma um problema muito mais complexo, né? A educação é muito mais complexa. Mas eu tenho essa convicção, se nós não fizermos o que é necessário e possível em leitura, quase nada a gente vai conquistar em termos de educação formal. A leitura traz bagagem de conhecimento, traz independência e liberdade e traz capacidade de interagir no mundo com consciência. Então, a gente espera, honestamente, poder ajudar vocês nessa tarefa tão difícil que é educar, que é ensinar, e contem com a nossa equipe para o que estiver ao nosso alcance. Este propósito é um propósito muito forte para a nossa empresa. Um grande abraço, espero ter colaborado.
Com certeza, a Mônica colaborou muito, já tem alguns comentários ali no chat, agradecendo, dizendo que adoraram te ouvir, que gostaram muito, que foi excelente. Realmente, a fala da Mônica é sempre muito inspiradora. Eu tenho o privilégio de trabalhar com essa pessoa e cada vez que eu escuto, eu aprendo mais aí. Então, o meu papel agora vai ser instrumentalizar vocês, né, para utilizar a plataforma e apoiar também os professores regentes nesse trabalho para que a gente possa utilizar a plataforma de forma efetiva, né, utilizando todos os recursos que a gente tem disponíveis. Eu vou pedir, então, licença, tá, Raquel? Para deixar, então, vocês em excelentes mãos, que é a professora Karen, certo? E adoraria um dia poder circular pelas escolas de vocês, porque, assim, é tão bom a gente poder conhecer as pessoas olho a olho, né, e não apenas numa tela de computador. Então, havendo a oportunidade da gente se conhecer, ou então que vocês, quando vierem aqui para Porto Alegre, deem uma ligada para o Elefante Letrado e venham tomar um café com a gente. Assim a gente poderá se conhecer, tá? Um grande abraço, estou saindo e a Karen continua com vocês. Até. Mônica, a gente gostaria de te agradecer também pela tua disponibilidade, Mônica, pela tua fala tão significativa, tão assertiva. Com certeza contribuiu muito, muito, muito mesmo. No chat ali o pessoal foi elogiando. Então, só te agradecer mesmo por este momento tão rico. Muito obrigada, gente. Muito obrigada de coração, tá? Um abraço. Um abraço. Kelly ou Ana, vocês gostariam de fazer alguma fala ou eu posso dar seguimento já? Pode dar seguimento, cara. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo, para mim é tudo certo. Para vocês ou está muito baixo? Peraí. Tudo certo. Né, que estão aqui dos projetos, né, PLL e da biblioteca, das TICs, enfim, tem o conhecimento da plataforma. Eu não quero ser repetitiva, mas quero poder dar para vocês bastante informação para que vocês possam utilizar, né, com os nossos estudantes. Então, a gente sempre faz o acesso, né, nós professores, gestores, login de secretaria, a gente faz pelo Google Chrome. É importante a gente fazer pelo navegador, porque daí todas as funcionalidades que estão disponíveis para nós vão estar ali aparente. Se nós utilizarmos o aplicativo, porque existe o aplicativo do Elefante Letrado, alguns estudantes baixam, né, o aplicativo nos celulares, às vezes das famílias, e nós podemos utilizar, mas a visão que nós iremos ter é a visão do estudante, tá? E não a nossa como professor. Então, a gente entra pelo Google, pode digitar aqui na pesquisa Elefante Letrado e vai aparecer rapidamente o primeiro resultado que aparece. Eu já tenho salvo aqui para mim o ícone, ó, da plataforma de tanto que eu entro, mas a plataforma também tem um endereço muito fácil, né, que é www.elefanteletrado.com.br. A gente faz o acesso, então, aqui à direita, nesse ícone entrar, tá? O login do professor e do estudante, ele é o mesmo, não é? Então, isso às vezes pode causar alguma confusão, né? Alguns pais ficam intrigados com isso. Normalmente, o login está relacionado ao nome do professor da turma, às vezes as escolas escolhem trocar, mas, por exemplo, se eu fosse professora da turma, provavelmente meu login seria k.molina ou karen.molina, algo do tipo. Aqui, na turma que eu utilizo como demonstração, o nosso professor é o Elefante Letrado. Então, o login que eu vou utilizar é elefante_letrado. Vou clicar em entrar, e o que vocês vão visualizar ao entrarem, vocês vão visualizar a mesma coisa sendo professor ou estudante. Se eu sou estudante, eu vou descer um pouquinho para olhar aqui toda a minha turma, né, com os nomes. Eu posso colocar uma foto, posso colocar um avatar, e vou entrar por aqui. Se eu sou o professor da turma, eu vou entrar aqui em cima à direita. Eu sei que os professores dos projetos têm um login de apoio, né, que podem utilizar. Então, vão entrar por aqui, né, e daí só colocar a sua senha. Para que vocês possam utilizar a plataforma, né, de forma efetiva, vocês têm que entender também o que o aluno consegue fazer, né? Não adianta só eu mostrar o que vocês podem fazer como professores
enfim, regentes, outros projetos, ou da biblioteca, mas vocês têm que entender também o que o aluno faz. Então, eu sempre inicio dando uma olhada no login do estudante. Então, eu vou entrar aqui, ó, eu estou aqui como estudante, Karen, vou clicar na minha foto, e aí eu digito a minha senha. Cada um dos estudantes terá a sua senha individual. E é isso que a Mônica falava, ó. Ao entrar na plataforma, o que eles enxergam é uma grande biblioteca virtual, onde eles podem ver os livros pela capa. Isso é bastante atrativo para eles, né? Eles conseguem enxergar também, logo que entram, na barra de menu aqui acima, a performance deles na plataforma, conforme eles vão evoluindo. Então, eles conseguem ver o número de livros que já leram, quanto tempo de leitura já fizeram, quantos livros escutaram e quantos pontos ganharam. Por que a questão dos pontos aqui, né? A plataforma, ela foi pensada com a ideia também da gamificação. Então, a ideia de unir os objetivos da formação do hábito de leitura e do desenvolvimento da compreensão leitora com essa ludicidade que os jogos trazem e que essa geração tão digital gosta tanto, né? Então, jogo de videogame, jogo no celular. A ideia é que eles, cada vez que eles escutem um livro na plataforma, leiam um livro ou respondam um jogo de perguntas, que seria onde a compreensão leitora é desenvolvida, que eles ganhem pontos, tá? Então, vão acumulando aqueles pontos ali. Por enquanto, eles ainda não trocam esses pontos, né, como acontece nos jogos de videogame, eles podem trocar pontos por alguns benefícios, mas a gente está desenvolvendo uma ideia dentro da plataforma para eles também trocarem esses pontos por algo, claro, que tem um objetivo pedagógico e divertido para eles. Mas à medida que eles vão ganhando esses pontos, né, eles vão, em algum momento, atingir 75% dessas atividades feitas. E aí ocorre a passagem de nível, digamos assim, no jogo, né? No jogo seria uma passagem de nível. Aqui é uma passagem de prateleira. Então, se eles estão na prateleira A, ao atingir 75% das atividades aqui na prateleira A, eles vão ser automaticamente promovidos para a prateleira B. Então, é como se eles passassem de fase no jogo, né? Até que eles vão chegando ao fim do alfabeto. A plataforma, ela é dividida em 5 níveis de proficiência. Depois, lá no login do professor, eu posso mostrar para vocês aonde vocês encontram essa divisão com explicações do que a gente espera de um estudante que foi classificado como nível 1, como nível 2 e assim por diante, tá? O que mais que a gente enxerga aqui no login do estudante quando a gente entra? A lupa para pesquisa, né, que é autoexplicativa, pode digitar uma palavra, pesquisar o livro por palavra ou pelo título, se o aluno já souber o título. A gente enxerga aqui esse termômetro, que é o nosso leiturômetro, que é uma possibilidade de trabalhar com metas de leitura. Então, como a Mônica disse na fala dela, a gente não vai dizer para vocês o que fazer, o que vocês devem fazer ou como fazer, mas a gente vai deixar todas as funcionalidades disponíveis e cada escola, cada professor vai utilizar aquilo que funcionar melhor para a sua turma. Então, algumas turmas vão funcionar muito bem com metas de leitura, vão se sentir estimuladas, outras não, né? E como a gente tem também a ideia da personalização, essas metas de leituras, elas podem ser dadas individualmente. Então, se eu tenho um aluno que gosta bastante disso, que é competitivo com ele mesmo, eu posso botar uma meta de leitura para ele e não botar para os demais estudantes, né? Isso lá no login do professor, que é uma funcionalidade de vocês como professores, eu posso mostrar. Mas aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, o meu professor elefante letrado, ele estabeleceu como meta 20 minutos, ó, na semana, tá? Não é nem no dia, como a Mônica falou. 20 minutos de leitura na semana. Desses 20 minutos, eu, Karen, ó, só li 9 até agora. Então, subiu aqui o meu termômetro até o 9. Eu tenho até domingo, à meia-noite, para atingir essa meta de leitura. As metas de leitura, elas funcionam de segunda, né, a domingo à meia-noite. No domingo à meia-noite, ela renova automaticamente. E aí, zera. Então, sempre é importante a gente conversar com os estudantes, explicar como funciona, senão alguns estudantes, principalmente os menores, ficam frustrados, né? Nossa, mas eu já tinha 15 minutos e agora no outro dia eu tenho 0. É assim, tá? Renova e zera, certo? E tem outros tempos também que os professores podem escolher, tá? Para estipular. Aqui ainda, ó, ao lado da minha foto, na flecha para baixo, tem o item Meu Perfil,
onde os alunos encontram mais informações sobre as atividades realizadas na plataforma, inclusive quantas avaliações eles responderam, né, quantas questões e quantas acertaram, então tem mais detalhes do que lá na barra do menu, e aqui eles personalizam a biblioteca, eles adoram, eles curtem essa parte também, então troca foto, coloca um avatar, a minha barra de menu tá azul, ai, mas hoje tá um dia lindo aqui em Porto Alegre, ensolarado, eu tô com vontade de botar uma amarela aqui, ó, e vou trocar o meu plano de fundo, vou botar aqui o deserto para combinar. Então, eles curtem também essa parte aqui, tá, da personalização. Ainda ali dentro, ó, da flechinha para baixo, eu vou ter o item atividades de escrita, que é o local onde ficará registrado todas as atividades de escrita feitas pelos meus alunos ao longo do ano, certo? Então, tem esse registro aqui, o aluno sempre pode voltar aqui para encontrar o que ele fez. Também temos o registro das gravações, que a Mônica comentou com vocês, a gente vai ver esse recurso, essa funcionalidade maravilhosa, né, de poder gravar um áudio, enviar para o professor analisar e acompanhar o desenvolvimento da fluência leitora, fica aqui também. E aqui no sininho, ó, história contada, toda sexta-feira sobe uma história nova para a plataforma, que algumas vezes é contada pelo nosso mascote, o Senhor Elefante, e outras o Senhor Elefante apresenta, mas ela é contada por uma outra pessoa, um ator, por exemplo, que gravou a história. Então, muitas vezes o estudante entra na plataforma na sexta e ele é avisado da história, né? Abre o pop-up, aquele, dizendo, tem história nova na plataforma, mas ele não pode ouvir no momento, e ele fecha. Ele vai perder isso? Não, ele vai encontrar aqui onde eu mostrei, ó, vou mostrar de novo. Foto, flechinha para baixo, história contada. Todo o histórico está aqui. Eu vou mostrar uma para vocês, uns segundinhos, tá? Não vou mostrar tudo, mas vou mostrar uns segundos para vocês verem. Tem uma de novembro que eu adoro. Aqui, ó, belezura marinha. Olá, eu sou o Senhor Elefante e hoje vamos ler um livro juntos. Vamos lá! O livro que vamos ler hoje se chama Belezura Marinha. Foi escrito pelos autores Lalau e Laura Beatriz e está disponível na letra K da prateleira. Tartaruga Cabeçuda. Se tivesse barba de bode, seria tartaruga barbuda. Então, só uns segundinhos para vocês terem uma ideia de como é, tá? E esse mascote que apresenta, nosso mascote, o Senhor Elefante, muito fofo, ele pode também fazer visitas às escolas mais leitoras, depois, isso incentiva muito as crianças, a gente pode depois combinar momentos com ele também, tá? Bom, o mais importante aqui dentro são as 5 funcionalidades que estão disponíveis para os nossos estudantes. Então, eu vou escolher aqui na prateleira A o livro Chove e Chuva, para pegar como exemplo, certo? Nós temos os ícones abaixo aqui do livro, né? O fone indica que esse livro tem áudio, então eu posso escutar, e isso é maravilhoso para as crianças que ainda não estão alfabetizadas, né? Estão em processo de apropriação do sistema alfabético, elas não necessitam ter alguém ao lado delas, alfabetizado, para que elas possam explorar a plataforma. Tem uma série de livros com áudio que elas já podem explorar sozinhas. O livrinho indica a leitura, tá? E quando eu entrar nele, é que tem a mágica, aqui, ó, aqui é o marcador virtual, tá? Vou reiniciar, aqui, ó, gravar. Então, o ícone da gravação, ele fica dentro da parte da leitura. Daí nós temos também o ponto de interrogação, que representa, né, o jogo de perguntas, as questões que vão desenvolver a compreensão leitora, e o lapisinho, que é uma possibilidade de fazer uma atividade escrita, né? Nós somos uma plataforma de leitura, porém, a gente sempre trabalha em parceria, né, com as escolas e os professores, e foi uma solicitação de muitos professores que nós tivéssemos essa possibilidade para os estudantes fazerem uma atividade escrita a partir de um livro lido. Mas, como a Mônica disse, né, enfim, precisa do olhar do professor daí para correção e dar um feedback. Que, aliás,
essas duas novidades que iniciaram agora em março aqui na plataforma, nós podemos dar feedback para os nossos alunos, tanto da atividade escrita quanto da gravação de áudio por dentro da plataforma. E eles recebem uma notificação avisando que receberam, né, um feedback do professor. Vou mostrar para vocês em seguida. Então, olha aqui, vamos supor o livro Chove e Chuva, o estudante quer ouvir, vai clicar no fone. Chove e Chuva, ilustrado por Márcio Andrade e Paola Fabres. Chove e Chuva. Chuvisquinho? Minha calça tem furinho. Então, como vocês podem perceber, à medida que a história vai sendo contada ou cantada, nós temos muitos livros de cantigas também, parlendas, o texto ele vai sendo marcado, grifado, como se fosse uma caneta marca-texto, né? E aí os estudantes podem ir acompanhando, então, a leitura. Agora, vamos entrar no ícone da leitura mesmo do livro Chove e Chuva. E aí, nós temos essas flechas aqui, às vezes, dependendo do plano de fundo, ela fica um pouquinho escondidinha, mas tem dos dois lados, ó, então aqui eu vou para frente e aqui eu vou para trás, tá? E o ícone gravar, então, para a gente utilizar as gravações de áudio como evidência de aprendizagem. Então, o professor vai solicitar uma amostra para o seu aluno, não precisa ser um livro inteiro, especialmente se forem livros grandes, né, dos últimos níveis da plataforma, dos anos finais do ensino fundamental 1, os livros são grandes, eu não vou pedir para um aluno gravar um livro inteiro para mim. Eu, como professora, nem daria conta, não é, de escutar todos esses áudios. Então, eu peço uma amostra, às vezes, assim, 1 minuto e meio, 2 minutos, nós, professores, já conseguimos perceber qual é o nível de fluência do nosso aluno, se ele está, como a Mônica falou, abaixo do básico, adequado ou avançado para aquela série, para aquele momento do ano. Então, os estudantes clicam aqui em gravar, tá? Normalmente vai pedir um teste de microfone. Por que não pediu para mim? Porque eu fiz uma formação anterior, a de vocês, e já fiz o teste. Então, eu já poderia começar gravando aqui automaticamente. Para os alunos, vai solicitar um teste de microfone, que eles vão falar qualquer coisinha só para ver se ouvem a voz, dar o ok e iniciar a gravação, tá? Então, eu vou parar aqui a gravação. Eu não li o livro, mas falei bastante aqui de exemplo. Então, o que o aluno vai fazer após gravar? Primeiro de tudo, escutar o seu áudio, né? É muito importante que ele escuta e se perceba, né? Perceba como ele está lendo, e eles têm esse desejo, né, de ler igual a prof, e aí eles vão querer fazer melhor, então eles podem excluir o seu áudio e gravar outro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, embaixo do mascote, tá? Normalmente vai pedir um teste de microfone, tá? Então, ou ele ouviu o áudio, não gostei, quero fazer melhor, errei uma palavra, eu sei que eu consigo, vou fazer de novo, ele exclui na lixeirinha e grava novamente, tá? Aqui eu vou enviar a gravação para poder ter de modelo lá para vocês. Aí, quando diz parabéns, gravação de leitura enviada, significa que já está lá no login do professor. Então, quando eu entrar lá para mostrar para vocês, a gente vai encontrar essa gravação que eu fiz aqui agora, tá? Vou voltar para a biblioteca, que fica aqui em cima à esquerda, e vou mostrar para vocês o jogo de perguntas. No caso deste livro, o jogo de perguntas é uma questão de múltipla escolha, e que tem ainda a possibilidade da escuta. Então, os alunos que ainda não estão alfabetizados podem clicar aqui no fone para ouvir. Chuvarada é uma, chuva fina, chuva furada, chuva forte, chuva fraca. Tá? Muitos dos nossos jogos de perguntas são nesse modelo, certo? De múltipla escolha, mas vocês também vão encontrar jogos de ligue pontos, por exemplo, ligar uma parte com a outra, ordenar a história, né? Qual é a primeira parte, a segunda, a terceira, início, meio e fim. Vocês vão encontrar também, dependendo do livro, um jogo de memória, que não trabalha só com memória, mas também que, juntamente com a memória, os alunos precisam reconhecer pares, rimas, certo? Também tem um jogo que é de amarelinha, então eles vão pulando a amarelinha, respondendo perguntas. Então, dependendo do livro, é um jogo de perguntas diferente, certo? E aí, chegamos na atividade escrita. A atividade escrita, ela nos dá 4 alternativas. Podemos fazer um resumo do livro, comparar 2 personagens, escrever outro final para a história ou responder como você se sentiu lendo a história.
Esses aqui, ó, que estão com as bolinhas verdes, sempre que tiver essa bolinha verde no ícone, significa que a atividade já foi feita, tá? Eu já utilizei essa aqui como exemplo, então vou clicar aqui para vocês. E diz assim, ó, eu senti vontade de tomar banho de chuva. Eu escrevi propositalmente chuva com X, certo? Por quê? Porque eu queria mostrar a possibilidade que eu comentei alguns minutos atrás, do professor dar um feedback, corrigir e comentar. Então, eu escrevi, certo? Com X, e eu enviei para o professor. Aí, quando chegou lá no login do professor e eu fiz o caminho de volta, eu que marquei isso aqui, ó. Eu que deixei rosinha e eu que corrigi ao lado, certo? Então, vou mostrar para vocês esse processo daqui a uns minutinhos. O aluno também pode salvar, ele pode estar fazendo a sua atividade escrita e se ele tiver que parar para fazer alguma outra coisa, ele salva para depois retomar. E ele pode também imprimir, se ele desejar. Aqui eu vou enviar novamente, tá, para o professor, para a gente poder olhar lá no login. Então, pronto, já foi enviado com sucesso. Voltei para a biblioteca. Então, retomando, o que nós vimos aqui? Os alunos, então, têm 5 funcionalidades disponíveis para ajudá-los na formação do hábito da leitura e no desenvolvimento da compreensão leitora. Eles podem escutar o livro, ler o livro, gravar um áudio, responder o jogo de perguntas e fazer uma atividade escrita. Eu não mencionei, e agora me lembrei, acho importante dizer para vocês, que os jogos de perguntas todos estão alinhados com os descritores da BNCC, tá? Então, no momento que vocês decidem analisar um relatório aqui dentro da plataforma, da performance da turma, da performance dos estudantes, vocês vão ser capazes de ver quais são os descritores que os seus estudantes estão indo melhor, quais são os descritores que precisam de uma intervenção para trabalhar mais, isso tudo lá no login do professor, certo? Então, esse é o login dos nossos alunos. Eu vou sair, ó, aqui na flechinha para baixo, sair. Vou entrar novamente, me logar como professora, o mesmo login que o meu aluno entrou, só que agora eu vou lá no cantinho direito, como eu tinha mostrado para vocês, ó, tá? Eu vou digitar a minha senha. Esta é a nossa visualização. A gente sempre entra neste painel, que é um resumo das atividades recentes feitas pela minha turma, tá? Aqui está mostrando o que a minha turma fez hoje. Então, hoje a minha turma leu 3 livros. Se eu vier aqui à direita na caixinha, ó, e mudar para 7 dias, já vão mudar os números, né? 30, 60, 90, 180, e assim eu vou olhando, tá? Então, dá para ver o número de livros lidos, escutados, avaliações respondidas e quantas aprovadas. Então, esse é um resumo rápido da performance da minha turma. Se eu entrar nos relatórios, eu posso detalhar isso ainda mais. Aqui embaixo é um gráfico que os professores conseguem enxergar quantos alunos estão em cada um dos níveis da plataforma. Porque os alunos podem entrar na mesma letra, mas a maneira como eles vão evoluir é totalmente diferente, né? Aquilo que a Mônica falava, da individualização, da personalização, cada ser humano é único. Alguns estudantes vão se encantar com esse mundo da leitura e eles vão começar a ler e vão avançar na plataforma de uma maneira muito mais veloz do que outros estudantes, certo? Alguns vão ter mais facilidade, outros menos. Então, esses números aqui vão ser podem ser bem heterogêneos, tá? Aqui está quase todo mundo aqui no final, porque, claro, a nossa turma é uma turma de demonstração e somos todos funcionários aqui do Elefante Letrado. Então, como a gente se move muito, faz muita demonstração, a gente acaba deixando a plataforma aberta para nós todos até o final. Por isso que está quase todo mundo aqui, só tem um aluno aqui que está na H, um na R, um na T e o resto tudo lá no final, tá? Então, falando em relatórios, eu vou entrar aqui, ó, no segundo, que é o item relatórios. Aqui dentro é que vocês vão encontrar relatórios para analisar a performance geral da escola, para analisar, que daí é mais para os gestores, certo? Para nós, professores, a gente vai analisar a nossa turma, vai analisar o nosso estudante individualmente. Só que, para eu analisar relatório, para eu ter dados, os meus alunos têm que ler, né? Então, primeiro de tudo, como a Mônica falou, é a gente
formar o hábito da leitura. A gente tem que se encantar com essa possibilidade que nós temos aqui, né, com essa ferramenta, e encantar os nossos alunos. E aí, quando a gente já tiver, né, os nossos alunos lendo há algum tempo, a gente vai parar para analisar relatórios, tá? Então, hoje, eu não vou focar tanto nos relatórios, a gente pode depois fazer outros encontros para que a gente aprenda a analisar, que eu ajude vocês a analisar juntos, tá? E até em função do tempo, hoje eu não vou focar tanto nos relatórios, vou mostrar outras ferramentas aqui dentro. Mas dentro de relatórios, nós temos também as gravações de áudio, então aquela que eu enviei está aqui, e temos as atividades de escrita, certo? Eu vou entrar em gravações. Quando vocês entrarem em gravações, vocês vão encontrar aqui, ó, todos os áudios dos alunos de vocês, tá? Na ordem que eles foram enviando. Então, mistura, ó. Tem a Karen, tem o Nicolas, tem a Andrea, tem a Daisy, certo? Se eu quiser focar em um aluno só, no momento, eu posso filtrar. Eu venho aqui em cima, selecionar a turma, vou selecionar o estudante, então vou selecionar a Karen. Eu posso, inclusive, selecionar o livro. Se eu pedir para os meus alunos gravarem o áudio do livro Chove e Chuva na última semana, eu posso entrar aqui e marcar só o Chove e Chuva, tá? Tem todos os livros aqui da plataforma. E eu agora vou deixar qualquer. E eu posso também selecionar o período, né? Eu quero analisar os áudios da Karen da última semana, dos últimos 30 dias, 60, 90. A gente sugere que, pelo menos, como a Mônica falou, um áudio por trimestre, para que a gente possa ver a evolução do nosso aluno na fluência leitora, tá? Eu vou deixar aqui, então, nos últimos 30, para aparecer alguns áudios aqui para a gente trabalhar, tá? Então, aqui tem todos os áudios que eu gravei nos últimos 30 dias, porque como eu faço demonstrações, tem vários. O que eu vou fazer? Eu vou escutar o áudio do meu aluno. O que eu gravei hoje, na verdade, não foi a leitura, foi eu falando com vocês, porque já iniciou a gravação antes do teste. Pronto. Tá? Normalmente vai pedir um teste de microfone. Por que não tem? Tá? Mas vocês vão ouvir o áudio do aluno lento e vocês vão daí fazer aquela marcação que a Mônica comentou. Esse áudio do meu aluno, a fluência leitora dele para essa série, para esse momento do ano, ela está abaixo do básico? Básico, adequado ou avançado? Tá? Então, eu vou relembrar uma coisa que a Mônica falou. Isso é para vocês, não é compartilhado com ninguém essas informações. A não ser que vocês desejem. Se vocês quiserem compartilhar com a família, com o próprio aluno, ok. Caso contrário, ela fica aqui. E ela vai servir de base para quando vocês entrarem, rapidamente vocês baterem um olho e conseguirem enxergar essas cores aqui, ó. Então, imagina assim, ó, vermelho, vermelho, laranja, verde, tá? Eu olho assim, eu consigo ver a evolução da Karen, ó. Ela veio, ela chegou para mim abaixo do básico, mas avançou para o básico e agora já está aqui no adequado. Claro que essa é a curva ideal, né? Nem todos os alunos vão desenvolver assim. Alguns alunos vão ficar mais tempo num nível do que no outro, né? E aí esse recurso está aqui justamente para a gente conseguir enxergar isso de forma rápida, né? Para a gente ter evidência e fazer as intervenções necessárias para ajudar os nossos alunos a chegarem ao final do ano num nível de proficiência ou fluência leitura adequado. Como professora, eu posso vir aqui na ação, depois de classificar o áudio do meu aluno, venho aqui na ação, no ícone rosa, que é o da folhinha, e aí eu posso mandar um recado para ele, posso dizer, parabéns pela leitura, adorei a entonação, cuidado com a pontuação, leia mais devagar, enfim, vocês vão dar o retorno que vocês julgarem apropriado e vão enviar esse feedback para eles, tá? Ó, foi enviado com sucesso. O que significa isso? Significa que quando a Karen entrar lá no acesso dela, então a Karen chegou da escola, ela tá animada, baixou o aplicativo no celular do pai, pediu emprestado, ela vai lá fazer a leitura dela, entrou, primeira coisa que vai aparecer para ela é esse pop-up dizendo que ela recebeu um novo feedback. Então, é muito bom que eles não precisam ir atrás e procurar dentro da plataforma. A plataforma avisa para eles, tá? Que eles receberam um novo feedback. Mas daí pense no seguinte, a Karen leu e fechou, tá? Aí daqui a pouco ela quer mostrar para os pais dela, daqui a uma semana ela quer
ver de novo daqui a um mês aonde ela vai. Não sei se vocês lembram, porque são muitas informações, não é? Mas eu mostrei para vocês aqui, ó, ao lado da foto, flechinha para baixo, gravações. Aqui tá todo o histórico da Karen. Essa primeira aqui, ó, foi a última que a gente gravou. Ó. Pronto. Tá? Normalmente dentro de um tempo. E aí, aonde ela vê o comentário do professor? Aqui na ação, no cantinho, no olho, né? Para olhar. Entrou aqui, lê novamente o comentário do professor. Fechou, segue lá, tá? Então, esses registros ficam sempre disponíveis para o aluno, exceto que exclua. Tem a possibilidade de excluir? Tem, a lixeirinha tá aqui, tá? Mas se não excluir, está tudo lá. A mesma coisa que nós fizemos aqui, com o áudio, a gente vai fazer com a atividade escrita. Então, lá dentro de relatórios mesmo, ao lado das gravações, a gente tem atividades de escrita. Aqui dentro, então, está o histórico de todas as atividades que os nossos alunos fizeram e enviaram para nós, tá? Como eu disse, misturado. Oi? Eu acho que como tu não está nos enxergando, tem uma colega que fez uma pergunta no chat, que é bem importante. Aí não sei se tu prefere que ela faça no final ou a gente pode ir fazendo ao longo da apresentação. Não, eu acho bem importante, vocês podem me interromper, porque eu realmente não enxergo, então podem me interromper, para que eu já vá ajudando vocês. Tá, a pergunta da Franciele Vanzella, ela perguntou assim, ó, quais são os critérios na seleção dos livros de cada estante, como essa progressão foi planejada pela plataforma, e se o meu aluno quiser ler um livro que não está na estante liberada, ele não terá acesso ao livro? Ela queria saber em relação a essa divisão, né? Acho que é importante para já a gente ficar entendendo bem como é que vai funcionar. Essa pergunta, daí eu vou pedir para esperar um pouquinho para explicar, porque tem esse item que eu vou chegar ali no menu, que é o item habilidades, que é onde tem os níveis de proficiência da plataforma e a explicação de cada nível, tá? Perfeito, e os livros vão entrar nas prateleiras de acordo com os níveis pelo número de palavras, certo? E sim, se o teu aluno quiser ler um título que não está na estante liberada, ele automaticamente não tem acesso a esse livro. Mas tu, como professora, tu tem a possibilidade de entrar lá, e isso eu vou mostrar para vocês também, e liberar a prateleira para ele, tá? Então, a gente, como professor, tem autonomia para mexer nessa seleção ali da prateleira, certo? Tutorial, agora eu vi ali, ó. Também a Janete perguntou a gravação as meninas já estão fazendo, né? Certo. Depois, um tutorial destes acessos explicados. A gente tem alguns tutoriais também aqui dentro da plataforma, que eu também vou mostrar para vocês que ajuda, tá bem? Vamos voltar lá, então. E me interrompa, por favor, abra o microfone para me ajudar. Então, voltando lá, nas atividades de escrita, tá aqui misturado, né, porque vai entrando conforme os alunos vão mandando, mas eu posso selecionar lá em cima, como eu fiz com a gravação de áudio. Aqui o meu é o primeiro, ó, então eu vou entrar nele, tá? Eu venho aqui, ó, em ação, de novo, é a folhinha com a pontinha dobrada, certo? Então, aqui, ó, aquilo que eu mostrei para vocês, ó, eu senti vontade de tomar banho de chuva, e eu tinha escrito chuva com X. O que eu fiz? Eu entrei aqui, a professora, né, cliquei em corrigir texto, aí deixa eu ver aqui, vou fazer de novo para vocês verem, tá? Eu vou marcar aqui a palavra chuva e posso escolher uma cor. Eu tinha colocado em rosa, agora eu coloquei em azulzinho verdeado, tá? Para chamar a atenção do meu estudante, que ali tem alguma coisa que precisa ser pensada. Se eu não quiser interferir na correção, eu posso deixar só assim, ou, como eu tinha feito anteriormente, eu posso escrever ao lado a forma correta. E aqui embaixo, eu faço meu comentário. Ótimo texto, parabéns, adorei a criatividade, cuidado com a pontuação, e envio esse feedback para o meu estudante, tá? De novo, quando meu estudante entrar lá na plataforma, deixa eu fazer aqui uma atualização, vamos ver se vai... Ó, tá? Atualizei. Ele entrou na plataforma, já recebeu o novo feedback do professor, certo? Leu, olhou os comentários, viu a correção, fechou. Daqui a um mês ele quer olhar de novo, ele vai lá do lado da foto, na flecha para baixo, atividade de escrita. E aqui ele encontra, então, tá? A atividade, todas as atividades feitas por ele, e se ele clicar naquele olhinho, então,
faz a associação, né, para olhar aqui, ele lê novamente o comentário do professor e enxerga as correções, certo? Então, esta é uma parte importante aqui do login do professor, que é a parte de relatórios. Então, hoje eu mostrei gravações e atividades de escrita. Os relatórios de análise de performance, a gente vai deixar para um outro momento, até em função do tempo. Eu vi um cliquezinho, alguém tem alguma dúvida? Achei que alguém podia ter mandado alguma mensagem. Não? Muito bem. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é a biblioteca de A a Z, tá? E depois já vou falar dos níveis de proficiência. A biblioteca de A a Z é um super recurso. Vocês vão clicar aqui e vocês vão enxergar também a biblioteca da forma que os alunos enxergam. Então, vocês vão ter a possibilidade de ver os livros pela capa, como os estudantes de vocês, clicando em biblioteca de A a Z, tá? Ela é uma ferramenta de busca de livros? Não exatamente. A biblioteca de A a Z foi pensada para a gente fazer uma leitura socializada com os nossos estudantes. Porém, eu posso utilizar também, né, como uma ferramenta de busca. Mas olha só o que acontece. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou entrar aqui, então, tá? Lá na prateleira. Vou seguir com o chove-chuva, para a gente não perder muito tempo. Entrei na prateleira A e eu quero ler o livro Chove-Chuva com os meus estudantes. Vou clicar aqui no livrinho. A plataforma vai me perguntar se eu estou fazendo uma leitura socializada com os meus estudantes. Aí eu tenho que responder sim ou não. Por que é importante essa pergunta? Quando eu digo sim, ao final da minha leitura, a plataforma vai me pedir para confirmar qual é a turma que leu comigo e quem eram os estudantes presentes, certo? O que significa isso? Ao término da leitura, os minutos utilizados na leitura, os pontos ganhos pela leitura, o próprio livro como livro lido, que vai entrar na lista de livros lidos, todas essas informações, elas vão para o login de cada um dos nossos estudantes. Não é que as professoras já não fizessem isso, né, e os professores até o ano passado já faziam, porém, todo esse registro ficava só no login do professor. Então, a gente também não tinha esse alcance, porque muitas leituras eram feitas em aula do professor. E agora fica registrado no login do nosso estudante. Então, eu vou dizer que sim. Se eu dissesse que não, quando eu terminasse a leitura, não ia me fazer nenhuma pergunta. Então, eu posso utilizar como ferramenta de busca também, só digo que não, e posso explorar aqui a biblioteca para encontrar os livros que eu quero trabalhar com os meus alunos. Então, eu vou fazer a leitura aqui, ó, do Chove-Chuva, como se eu estivesse lendo com a minha turma, tá? Vamos ver se ele vai aceitar, que eu estou fazendo muito rápido. Aceitou. Bom, aí eu vou selecionar a turma, Elefante Letrado 22, e vou confirmar. Ao confirmar, aparece a minha lista de chamada. Eu sugiro, se a turma for numerosa, que vocês selecionem todos primeiro, porque é mais rápido, e aí eu vou desmarcar aqueles alunos que naquele dia não estavam presentes. Então, hoje, o Elvis e o Felipe não vieram à aula, não participaram dessa leitura, eu desmarquei e confirmo. Tá? Pronto. Legal. Essa leitura foi adicionada às atividades realizadas pelos seus alunos. Quando cada um desses alunos entrar lá no seu login, ele vai ter lá registrado os pontos, os minutos e o livro na lista de livros lidos, certo? Mais do que isso, eu queria também dizer para vocês que utilizar a biblioteca de A a Z também é um ótimo recurso para a gente iniciar o uso da plataforma. Quando a gente tem alunos que ainda não estão alfabetizados, alunos que não sabem mexer ainda, né, num Chromebook, que tem dificuldade, que é diferente, né, o celular é uma coisa mais intuitiva, assim, para eles. Aqui tem teclado, tem o mouse, enfim. Então, a gente pode iniciar esse trabalho com eles, né, nós fazendo a leitura guiada, né, nessa leitura socializada, e depois, aos poucos, eles vão ficando mais autônomos e vão, independente, fazendo os seus acessos, certo? Agora aqui, ó, como eu estou na biblioteca de A a Z, para eu voltar para aquele meu painel, onde tem o menu, eu tenho que vir ao lado aqui da foto, clicar na flechinha para baixo e clicar em voltar, tá? Aí eu voltei para o painel, certo? Então, vocês vão ver aqui no menu, ó, que na sequência tem livros, para vocês pesquisarem livros também, de um jeito diferente, ó, não vai aparecer o livro pela capa, tá? Mas tem filtros,
Tem tarefas para fazer agendamento de tarefas, eu posso criar uma nova tarefa que vai entrar automaticamente para os meus estudantes. Aqui nós temos as metas de leitura, então aquelas que eu falei, para selecionar um tempo, né, por semana, para os alunos lerem, o mínimo é 20, o máximo é 80. Temos os certificados, que é aquele momento, né, de festa na escola, quando a gente para certificar os alunos, reconhecer o trabalho deles, incentivar, pode ser uma semana especial de algum projeto literário, pode ser a semana do estudante, o dia da criança, cada escola escolhe um momento em que torna isso, né, um momento importante para entregar os certificados para os estudantes de livros lidos ou de tempo de leitura. Algumas escolas certificam todos os alunos, outras certificam os mais leitores, aí cada escola vai fazer de acordo com o que achar melhor. Aqui nós temos, na sequência, meus alunos. É neste local aqui que vocês vão ter a possibilidade de alterar a prateleira, tá? De cada estudante. Eu posso alterar a prateleira da turma toda? Não, ao mesmo tempo não, porque a gente trabalha com personalização. Então, se eu entendo que a Andrea já está mais proficiente na leitura e que ela pode avançar e ler livros mais longos, mais complexos, de uma tipologia de escrita diferente, eu vou lá e mudo a Andrea, tá? Dificilmente eu vou ter uma turma tão homogênea para botar todo mundo no mesmo nível, mas pode acontecer. E se tiver que colocar todo mundo no mesmo nível, de qualquer forma eu tenho que fazer um por um, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a Karen, deixa eu voltar aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, ela tá na letra R, ela já veio até a letra R, mas da S em diante ela ainda não conquistou, ela ainda não leu, escutou, fez os jogos de perguntas até atingir 75% para passar adiante. Mas eu tô lendo muito bem, e eu conversei com a minha professora, e a minha professora pode fazer isso para mim. Então, deixa eu voltar lá, vamos pegar a Karen aqui, ó. E aí eu venho nessa caixinha onde tá a letra, eu tô na R, eu acho, né, de acordo com o que eu avaliei, eu vou botar a Karen já na letra T, para que ela possa fazer leituras mais complexas. E aí aparece esse íconezinho azul aqui, ó, que para quem é mais jovem não conhece, é um disquete. Eu sempre brinco aqui no Elefante que tem gente que nem sabe o que é isso, né? Então, mas clica no ícone azul, e aí está salvo. Se eu voltar lá no meu login de Karen, vou ter que atualizar, né? Claro, atualizar aqui, ele vai me pedir para entrar de novo. Como a gente está fazendo essas alterações assim ao mesmo tempo, uma e outra, eu preciso atualizar. Mas os alunos de vocês não vão entrar exatamente no mesmo momento. Olha só, já está na letra T. Então, eu já tenho acesso a livros mais complexos, mais longos, com mais palavras, certo? Já foi ali. Esta troca de prateleira, ela está muito relacionada, né, ao nível de proficiência e de fluência leitora do estudante. Então, eu vou mostrar para vocês aqui em habilidades, que é o último item do menu, eu vou mostrar para vocês, então, os níveis de proficiência que foram pensados aqui para a plataforma. Aqui em cima, ó, vocês vão clicar em níveis de proficiência. Os níveis de proficiência, eles foram pensados, então, para reconhecer o processo de apropriação da leitura de cada um dos nossos estudantes, tá? O nível 1, por exemplo, a gente considera um leitor que está em processo de apropriação do sistema alfabético. Ele necessita de apoio de uma pessoa alfabetizada para fazer uma leitura de textos curtos, inclusive, né, de gênero simples, vocabulário simples, mas ele ainda não está lendo. Ele é capaz de fazer pseudo-leituras, né, guiando-se pelas ilustrações, mas ainda não lê, né, de modo geral. Estamos generalizando, claro, algumas crianças a gente sabe que se sobressaem. Este leitor do nível 1, ele vai atuar aqui, ó, das prateleiras A até a letra C. Mas depois, dependendo do desenvolvimento dele, ele vai abrindo as próximas prateleiras automaticamente, com seu desenvolvimento. Um estudante no nível 2 de proficiência, ele utiliza essa janela aqui, ó, de D a J, certo? Ele demonstra certa autonomia de leitura, porque ele já se apropriou do sistema alfabético, então ele já consegue realizar leituras individualizadas, né? Ele já identifica o assunto, algumas informações explícitas, certo? Então, à medida que o nível de proficiência dele vai aumentando, a complexidade, né, do que ele consegue fazer também aumenta.
O estudante no nível 3, que vai das prateleiras K à prateleira R, é um leitor com mais autonomia ainda, né, para ler textos mais extensos e de gêneros variados. É um leitor que vai ser capaz de fazer inferências, inclusive, e compreender alguns significados de palavras e expressões através do contexto. No nível 4, que vai das prateleiras S a X, é um leitor que já consegue identificar até efeitos de humor, distinguir o fato de uma opinião. Vocês veem como vai aumentando, né, a complexidade. E o nível 5, que são as prateleiras Y e Z, é um nível avançado de proficiência em leitura, levando-se em consideração alunos com até 11 anos de idade, tá? Já abrange habilidades e competências menos comuns, a faixa etária focada pela plataforma. Mas a gente, depois eu gostaria que vocês com calma pudessem entrar aqui e ler, né, com mais calma mesmo, porque eu estou fazendo um apanhado geral, não estou lendo tudo que está aqui, para não ser cansativo também, em função do nosso tempo, mas eu sugiro que quando vocês puderem, vocês entrem aqui, então, ó, nesse menu à esquerda, o último item, habilidades, cliquem em níveis de proficiência, e aqui vocês encontrarão essas informações que eu estou me referindo, certo? Por fim, vou chegando ao fim da minha fala, eu quero mostrar os materiais de apoio, né, tutoriais para ajudar vocês nesse processo. Isso não exclui a nossa ajuda aqui, tá? A gente está sempre à disposição, vocês podem entrar em contato, que a gente dá o suporte necessário. O meu suporte é mais da área pedagógica, se for um suporte mais da área de tecnologia mesmo, de login, de acesso, enfim, a gente tem um outro time que cuida disso. Mas aqui, ó, a gente tem os manuais. No manual do estudante, vocês encontram tutoriais para esclarecer dúvidas dos estudantes. Então, por exemplo, o estudante quer gravar a leitura de um livro, mas ele não lembra como, não está conseguindo fazer. Tem um tutorial aqui que vocês podem entrar e fazer o download desse tutorial, tá? Inclusive enviar para a família, se for o caso, por WhatsApp ou por e-mail. Você pode gravar a sua leitura no elefante letrado. Para fazer isso, clique. Então, são áudios curtinhos que pretendem, assim, de maneira rápida, solucionar alguma dúvida que os estudantes têm. A mesma coisa a gente tem de apoio para os professores, tá? Dentro desse mesmo item, materiais de apoio, a gente tem aqui o manual do professor, certo? Então, hoje eu falei várias coisas. A gente anota, a gente tenta lembrar tudo, mas na hora que a gente vai usar, as dúvidas aparecem, né? A Karen falou como que eu classifico os alunos, como é que são os níveis, mas eu não lembro. Aqui tem um tutorial falando ali daquelas habilidades que eu mostrei para vocês, né? Como que eu troco o meu estudante de prateleira? Como alterar o nível deles na plataforma? Tá aqui, ó. Eu clico aqui nesse tutorial. Esse aqui, deixa eu ver. Clicando na opção turmas, você consegue... Aqui, tutorial de 1 minuto. Então, são coisinhas rápidas para ajudar vocês. Se vocês não encontrarem as respostas para o que vocês necessitam por aqui, aí, por favor, né, entrem em contato conosco. E dentro do material de apoio, quero mostrar rapidinho para vocês a pasta que se chama materiais de apoio também. Aqui dentro, vocês vão encontrar propostas de atividades para utilizar com os estudantes. Nós temos 3 sugestões aqui, tá? Que depois vocês podem explorar com calma. Uma é uma sequência didática para primeiros e segundos anos. Depois tem uma atividade proposta para segundos e terceiros, que está relacionada a fazer a leitura como um trabalho artístico. E uma proposta para terceiros e quartos anos, para fazer uma volta ao mundo através da literatura. Então, entrem aqui depois, ó, o arquivo se chama Propostas de Atividades para Estudantes, e ele está dentro de materiais de apoio, na pasta Materiais de Apoio. Aqui dentro ainda, para finalizar, nós temos o álbum de leitura do Elefante Letrado, para vocês escolherem atividades para fazer com os alunos após as leituras, tá? Tem uma versão editável, porque tudo que a gente coloca aqui são sugestões, né? E a gente quer que vocês personalizem isso da melhor maneira
para cada turma. Então, podem baixar, fazer o download, né, editar, colocar o logo da escola. A ideia daí é trazer, né, do mundo virtual para o físico e fazer um álbum de leitura físico. Então, a gente imprime a capa, os alunos podem personalizar, colocar seus dados, e depois, à medida que a gente vai fazendo as leituras, a gente vai escolhendo aqui atividades para trabalhar com eles. Tem mais de 20 sugestões de atividades, das menos complexas às mais complexas, né, para contemplar todo o fundamental. E é interessante dizer para vocês que essas atividades, elas são abertas, então eu posso fazer com qualquer um dos livros que eu trabalhar na plataforma, diferente do jogo de perguntas que está atrelado ao livro, tá? Então aqui é uma outra alternativa também para vocês trabalharem com os estudantes de vocês, certo? A plataforma é muito rica, né? Nós teríamos outros tópicos aqui para explorar, mas para esse primeiro momento, eu acho que isso é o mais importante, assim, as ferramentas principais eu mostrei para vocês, né? E a ideia de incentivar a leitura e ao uso da plataforma para a gente começar a formar esse hábito da leitura e aí focar na compreensão leitora, que é o objetivo principal. Para os tópicos que ainda não foram contemplados aqui hoje, como agendamento de tarefas, estabelecer metas de leitura, enfim, relatórios, análise de relatórios, a gente pode combinar com as meninas, né, com a Ana e com a Kelly, se possível, um novo momento de formação para entrar mais nesses detalhes. Tem alguma dúvida, meninas, que eu não tenha visto, que eu possa ajudar? Oi, Karen, eu tenho uma dúvida. É Mari, da Escola Rondônia. Eu até coloquei ele no chat. A plataforma, tá? Ela atende os alunos do 6º ao 9º ano? Ainda não. Nós temos recebido várias perguntas nesse sentido. A gente, até o momento, estava priorizando o Fundamental 1, mas eu acredito que nós teremos essa novidade, tá? Não muito longe, já estou ouvindo essa possibilidade aqui dentro do escritório, então eu acho que vai ser inevitável em algum momento, né, a gente expandir para o Fundamental 2 e quem sabe até o médio. Obrigada. Mas por enquanto ainda não. Obrigada. Estou dando uma olhadinha no chat para ver se eu encontro mais alguma coisinha aqui. Mas eu acho que era isso, né, meninas? Acho que eu não perdi. Estou tentando olhar aqui para trás. Mas acho que era isso. Gostariam de perguntar alguma coisa mais das informações que eu passei? Eu sei que é muita coisa, a gente não espera que vocês saiam daqui sabendo usar e dominando tudo, mas eu espero que vocês saiam daqui com vontade de usar. Isso sim. Ana, Kelly? Karen, muito obrigada pela tua disponibilidade, clareza das informações. Com certeza sempre ficam dúvidas, né? Sim. Isso é comum, então a gente vai te incomodando. Eu adoro essa incomodação. Realmente é um ambiente maravilhoso, né? Tem muito para criar, para usar, para aproveitar. E quanto mais a gente vai usando, mais a gente vai aprendendo, né? Exatamente, isso é com certeza. Então, te agradeço muito, Karen. E eu vou passar agora para o pessoal algumas questões sobre as formações, sobre as senhas. E aí tu fica à vontade, se tu quiseres continuar no grupo aí com a gente, ou se tu tiveres compromisso e precisar sair também, fica à vontade. Então, pedir licença, né, para dar conta dos outros compromissos, mas queria muito agradecer esse momento com vocês, essa oportunidade de compartilhar sobre a plataforma e espero encontrá-las em breve em outras formações. Um bom resto de semana a todas. E a todos. Obrigada, Karen, muito obrigada mesmo, hein? Um abraço. Um abraço. Bom, meninas e meninos, só um esclarecimento, alguns já foram me pedindo ali a senha, tá? O pessoal do projeto tem um login específico, que é de apoio pedagógico, tá? E vai ser um login único para todos os projetos. Então, vocês têm que cuidar no vocês entrarem, se já trocaram a senha, que nem aconteceu já com algumas colegas, que passem essa nova senha para os outros colegas, porque não é um login teu pessoal, e sim do grupo de todos os projetos.
Sobre as nossas formações, qualquer coisa vocês vão me interrompendo se tiver dúvida, tá? Sobre as nossas formações, eu estou chegando, cheguei a semana passada aqui, então também estou me apropriando, conhecendo este espaço, conhecendo também os projetos da rede. A ideia era mandar para vocês um questionário para conhecer quais os projetos que estão sendo realizados na escola, mas a gente também entende que há um momento agora que os quadros não estão completos, então muitos projetos estão desviados, não estão ocorrendo, então a gente vai dar um tempinho para que sejam preenchidos os quadros que está havendo, né, com bastante frequência o chamamento, e aí sim eu vou fazer essa investigação mais profunda. Porém, fazendo uma conversa informal com colegas da rede, eu pude perceber que o PPA, que quase sempre foi muito pensado dentro da matemática, embora não exista essa exigência de ser da matemática, no próprio PPP da SME traz que cada escola tenha liberdade conforme a sua necessidade. A gente sabe que ele acabou ficando popularmente com o trabalho da matemática. Porém, as gurias têm me trazido que, em função dessa pandemia, da defasagem que ficou, o PPA está trabalhando tanto matemática quanto português. Assim como o PLL está trazendo português também. Então, a gente está tentando fazer as formações, vocês vão ver, e neste momento estamos todos juntos, trazendo formações que hoje trabalhou a questão mais do PLL, mas também acaba embarcando o PPA, mas a gente vai trazer também futuramente formações de matemática, e a gente vai andando conforme nós formos nos descobrindo e vendo se a gente vai separar os grupos de PLL, por exemplo, PLL e TIC, ou PPA e TICs, PLL e biblioteca. Nós vamos vendo conforme o andamento e descobrindo qual a melhor forma de organizar. Mas nesse primeiro momento, em função dos problemas que a gente tem encontrado, daquela defasagem que já existia, que está cada vez foi mais acentuada pela pandemia, nós achamos de bom senso que nós fizéssemos as formações para grupos junto e trazendo tanto matemática e português e outras temáticas também que venham surgir, né, durante este processo. Acho que até a questão de ser hoje sobre literatura, né, e a questão de ser uma plataforma digital, também o pessoal do TICS também tem bem esse vínculo, né, com o digital, e é importante, aqui uma colega está pedindo o link da presença, pode deixar que a gente envia, tá? É importante que a gente trabalhe junto, claro que a gente vai ver as especificidades, né, do PPA, que muitas vezes tem essa questão de trabalhar matemática, mas a gente sabe que é importante essa formação de leitor, ela é feita em todas as áreas, né, a formação de leitor e trabalhar com leitura na escola é algo tão amplo que é, assim, bem importante que agora a gente esteja aqui todos juntos nessa primeira formação, mesmo que depois a gente vá, né, separando e percebendo os grupos, né, acho que isso é bem importante. A Kelly também disse que ela chegou semana passada, mas só para contar que ela já trabalhava com a gente na SME, né, Kelly, só que em outros espaços, né, talvez alguns já conheçam ela também. Vocês me conhecem talvez de algumas formações matemáticas que eu já dei no município, sou pedagoga, concursada, trabalhei com um projeto de matemática dentro do Erna Virt, tinha um laboratório de matemática, depois fui para a SME, e agora estou aqui, muito feliz, na escola de formação, tá? Então, passei ali o meu contato, se vocês precisarem de alguma ajuda na plataforma do Elefante Letrado, ou qualquer outra questão que eu possa vir contribuir, e como a Ana falou, a gente vai tentar, principalmente nesse primeiro momento, e aí a gente vai vendo a necessidade que vocês vão nos apontando, que nem a gente está recebendo ali no chat, eu já recebi de talvez a importância de deixar os grupos juntos, porque a gente os projetos estão trabalhando tudo meio junto, e essa questão da leitura, da literatura, ela contribui em diferentes áreas, né, gurias? Vai fazer, e guris, não sei se tinha as gurias, matemática, em qualquer área do conhecimento, ela é primordial, assim, né, essencial. Nós pretendemos, num futuro próximo, organizar para que a gente consiga fazer formações presenciais, para que vocês venham, que tem hoje, né, o espaço físico, a escola de formação física. Então, a gente quer que vocês também conheçam, explorem esse espaço. É um espaço que está sendo remodelado agora, então
algumas questões ainda não estão bem resolvidas, mas a gente quer ter um espaço para que vocês possam até mesmo vir realizar pesquisa, estudar e participar dessas formações. Enquanto isso, nós vamos nos encontrando por este canal, tá? Nós teremos uma formação mensal e neste primeiro momento, pelo que eu já pude perceber aí de vocês, nós vamos continuar com essa organização de nos reunirmos todos os grupos, já que estamos dando conta das diferentes áreas. Eu agradeço a presença de vocês, ficou ali o link de presença para vocês preencherem. Desejo uma ótima tarde a todas e todos e fico à disposição para qualquer necessidade. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, fica à vontade. Se vocês quiserem abrir a câmera, a gente pode fazer um registro. Na verdade, é uma pena que não aparecem todos aqui para a gente, é no máximo até 49, né? Mas quem se sentir à vontade de abrir a câmera e puder abrir, a gente daí faz uma fotinho do nosso encontro, primeiro encontro de 2022. A gente já fez vários durante a formação, né? Mas aí aparecemos menos, né? Ali, agora tá vendo os rostinhos de vocês. Vários colegas que a gente conhece, coisa boa a gente se enxergar, mesmo que seja por aqui, né? Ali, vamos só esperar mais um pouquinho, que ainda tem mais alguns abrindo. E acho que quase todos aqui ainda ficam umas 20 pessoas de fora, é uma pena, né? Mas quem quiser e também puder fazer algum registro, daí manda lá no grupo, aí às vezes pega pessoas diferentes, se alguém der um print aí na tela, aí manda para nós também. Sorriso. Pronto, agora deixa eu ver se deu tudo certo. E já mando lá no grupo para vocês. Quem não entrou, então, no grupo ali do PPA, fica bem à vontade. Opa, será que não deu certo? Espera aí, acho que não foi. Vamos de novo. Não vão embora. Vamos de novo, acho que eu apertei algum botão errado. Mais uma vez, tá? Enfim, vamos ver. Sorriso. Deixa eu só esperar o comentário sair, que daí dá certo. Aí. Pronto, agora acho que sim. Vou confirmar, né, Kelly? Vamos ver. Agora sim, agora foi. Muito obrigada, viu, gente? E até a próxima, até mês que vem.